de Israel disse que os ataques atingiram lançadores de mísseis, sistemas de defesa aérea e centros de comando no Irã. Segundo autoridades iranianas, o número de mortos numa escola para meninas atingida ontem chegou a 153. Este homem afirmou que o local já foi uma base de mísseis, mas tinha virado uma escola há muitos anos. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu colocou de prontidão mais de 100 mil reservistas. A ofensiva israelense e americana teve como alvo até agora uma vasta área que vai de norte a sul do Irã, com pelo menos 11 regiões atingidas, além da capital, Teherã. Já do lado iraniano, além de mísseis lançados contra Israel, o país atacou mais 8 países, em todos há bases militares americanas, entre eles Jordânia, Kuwait, Arábia Saudita e Catar. Pela primeira vez, Omã foi atingido. Houve bombardeios à capital do Catar, Doha, e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, mais uma vez foi alvo. Lá, o sistema de defesa antiaérea foi eficiente. Imagens de satélite mostram o antes e o depois do porto de Jebel Ali, coberto pela fumaça, depois que o míssil iraniano foi interceptado. Em Israel, na cidade de Tel Aviv, um míssil furou a poderosa defesa antiaérea do país, resultando em uma morte. E na cidade de Bet Shemesh, um ataque destruiu uma sinagoga e um abrigo antibombas. 9 pessoas morreram. Ao longo do dia, Irã e Estados Unidos trocaram mais ameaças e acusações. E indicaram que o conflito só vai se intensificar. Houve tensões também no mar, onde os dois países mantêm frotas navais. Em um comunicado, a Guarda Revolucionária Iraniana afirmou que lançou 4 mísseis balísticos contra o porta-aviões Abraham Lincoln. Posicionado no Mar Arábico, é um dos maiores navios de guerra do mundo. Pode transportar até 90 aeronaves e mais de 5 mil militares. Seria uma grande baixa para os Estados Unidos. Mas o governo informou que os mísseis nem chegaram perto da embarcação. Numa postagem, o presidente Donald Trump afirmou que ações militares americanas afundaram 9 barcos relativamente grandes e importantes do Irã. Afirmou ainda que um ataque danificou grande parte do quartel-general naval do Irã. Mas os Estados Unidos anunciaram baixas. O governo confirmou a morte de 3 militares, sem entrar em detalhes. 3 U.S. military service members have been killed in action. Depois da morte de Ali Khamenei, o regime iraniano mostra resiliência, promovendo uma sucessão rápida de poder. Neste domingo, a bomba o Ayatollah lá no Irã, Estados Unidos. Olha aí o que está acontecendo. Já disse que está disposto olha a a bomba. Com a nova liderança. É, meu amigo. É o fim da liderança de Ali Khamenei. Mas será também o fim do regime dos ayatollahs? Só o tempo irá dizer. Nos 47 anos do regime, houve apenas 2 líderes supremos. O Ayatollah Khomeini, comandante da revolução que derrubou a monarquia, ficou 10 anos no poder. E Ali Khamenei, 37, liderando um regime autoritário que promoveu uma repressão feroz a quem ousasse se opor a ele, até ser morto. Numa teocracia onde religião e política andam juntas, a morte do líder supremo abala o regime, mas está longe de garantir o seu fim. O que explica essa diferença é exatamente a estrutura de poder por trás dele. Estrutura montada para sobreviver a mudanças dos nomes do comando. E essas mudanças são rápidas. Até agora, mais de 200 iranianos morreram nos ataques. Um deles é o ex-presidente linha dura Mahmoud Ahmadinejad, conhecido por liderar a repressão sangrenta contra manifestantes depois da sua reeleição em 2009. Mas o foco mesmo estava no comando militar do regime. Segundo Donald Trump, a ofensiva eliminou 48 figuras centrais. Morreram o chefe do Conselho Nacional de Defesa, o ministro da Defesa, o comandante da Guarda Revolucionária Iraniana e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Mas lideranças importantes do regime sobreviveram.
o chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Larijani, e o presidente do parlamento, Mohamed Galibaf, nomes de confiança de Khamenei. O presidente Massoud Pezeshkian e o chefe do Poder Judiciário, Golan Hussein, também. Eles vão fazer parte do Conselho de Liderança Interino, que terá a tarefa de comandar o processo de escolha de um novo líder supremo em 1 ou 2 dias, de acordo com o Ministério de Relações Exteriores. Esse conselho vai ser liderado pelo Ayatollah Alireza Araf. Ele é um novo líder interino no controle do país. Araf era um dos 12 membros do Conselho dos Guardiões e um dos 88 da Assembleia dos Especialistas, responsável por aprovar o nome do líder supremo. A sucessão da Guarda Revolucionária também foi ágil. Ela é o braço armado e a verdadeira sustentação do regime. É quem tem o controle do programa de mísseis balísticos e drones, responsável por treinar e financiar os grupos armados da região, como o Hezbollah, os terroristas do Hamas e os Houthis. E o poder não é só militar. A Guarda Revolucionária controla entre 30% e 50% da economia do Irã. Domina os setores de infraestrutura, energia, mineração e telecomunicações. O novo comandante é o general Ahmad Vaid. Ele era vice-comandante desde dezembro do ano passado e foi ministro da Defesa e do Interior. É também procurado pela Interpol desde 2007 pelo atentado contra o Centro Comunitário Judaico Ania, em Buenos Aires, em 1994, que deixou 85 mortos e 300 feridos. Numa entrevista por telefone à revista Atlantic, Trump disse que as novas lideranças querem dialogar. Eles querem conversar, e eu concordei em conversar, então vou conversar com eles. Eles deveriam ter feito isso antes. Deveriam ter apresentado antes algo que era muito prático e fácil de fazer. Esperaram demais, disse Trump. Ele não deu detalhes de quando isso deve acontecer. Esse movimento está te lembrando alguma coisa? No início do ano, Donald Trump fez uma operação na Venezuela. Prendeu Nicolás Maduro. Falou em fim do regime chavista, mas acabou se contentando só com a mudança de nome e um governo mais alinhado aos Estados Unidos. Passou a chamar de parceira a chavista Delcy Rodrigues, que assumiu o poder. Donald Trump disse que a campanha militar no Irã vai durar até que todos os objetivos sejam alcançados. Donald Trump disse que a campanha militar americana... Donald Trump disse que a campanha militar no Irã vai durar até que todos os objetivos sejam alcançados. Mas não interessa ao presidente uma guerra longa. É que a base de apoio dele aqui nos Estados Unidos é isolacionista. Não quer ver o país metido em guerras que levem à morte de americanos ou então ao desperdício de recursos. Donald Trump vai enfrentar as urnas no fim do ano. Uma eleição que vai determinar se ele mantém a maioria na Câmara e no Senado. Não é à toa que a estratégia americana se baseia nos ataques aéreos e não no envio de tropas. Trump espera enfraquecer um regime que já enfrenta dificuldades econômicas e protestos, estimulando a população a assumir o poder. Mas isso vai ser o suficiente para a queda do regime? O Irã não é a Venezuela. Os iranianos têm uma força militar muito maior, um regime mais estruturado e uma posição geográfica privilegiada. Tudo isso traz ainda mais incerteza sobre o resultado do conflito. Fantástico mostra agora o passo É isso aí, a minha passo galera. como as forças dos Estados Unidos Tão vendo aí, e né? Israel conseguiram se infiltrar. Estão vendo aí no espaço como é aéreo que do Irã. tá esse desenrolar de tudo, né? Abriram um corredor no céu Estados até a Unidos, capital Irã. para acertar o alvo principal. Como é que vai ser o final de tudo isso? Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Esse é o sistema de defesa antiaéreo iraniano, um dos maiores do mundo. São milhares das chamadas baterias espalhadas pelo país. A operação de ontem mirou, em antes de tudo, abrir o céu. A joia da coroa iraniana são as baterias Bavar 373, que são compostas por 4 componentes. 2 são radares. O primeiro, que funciona como os olhos, é uma antena gigante que varre os céus em busca do inimigo.
emite ondas de rádio, que quando esbarram num objeto, emitem uma espécie de eco que identifica a posição. Quando uma aeronave é detectada, uma outra antena trava nela para manter a posição e guiar um míssil como esse com precisão matemática. Aí, os oficiais, dentro de um outro caminhão blindado, cheios de telas, decidem se o alvo é inimigo e apertam um botão. E é aí que entram em cena esses tanques. Cada bateria pode ter até 8 desses, que se posicionam e lançam o míssil de defesa. Mas as inteligências israelense e americana estudaram o sistema nos últimos anos e criaram um plano para desativá-lo cirurgicamente. A grande estreia de ontem foram os novos drones americanos, chamados LUCAS, a sigla em inglês para Sistema de Ataque e Combate Autônomo de Baixo Custo. Custam $35 mil cada. Ironicamente, foram inspirados num modelo de drone desenvolvido pelos próprios iranianos, o Shahed 236, usado largamente na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Os americanos capturaram um desses drones e fizeram a engenharia reversa. De acordo com o Comando Central americano, centenas deles invadiram os céus iranianos como o Incham. Esses drones são capazes de ficar totalmente parados no ar por até 6 horas e estão conectados entre si, cada um deles com 18 quilos de explosivos no seu interior. Mas ontem eles serviram como iscas, porque os radares iranianos miraram suas ondas de rádio nos drones baratos e revelaram suas posições. Com essas informações, os americanos lançaram a primeira leva de Tomahawks, direto de navios e submarinos no Golfo Pérsico e Mar Arábico. São dos mísseis mais avançados, com um motor de avião e sistema GPS e de imagem. Levam 450 quilos de explosivos. Os Tomahawk voam a 30 metros de altura, seguindo as linhas de montanhas e vales, e foram mandados para destruir as bases depois que elas expuseram os seus sinais de radares. Enquanto isso, na fronteira, aviões americanos começaram a chamada guerra eletrônica, que miram em embaralhar aqueles sinais de rádio emitidos pelas antenas iranianas. Eles lançam sinais mais fortes. Isso faz com que os computadores das baterias de defesa iranianas deem tela preta. Foi aí que 15 minutos depois entrou em cena a frota dos 200 aviões israelenses. Uma orquestra de destruição aérea como não se via desde as grandes guerras do século XX. Os primeiros a invadir os céus foram pelo menos 25 dos caças de quinta geração. O F-35I Adir. Os aviões israelenses entram no espaço aéreo no modo fantasma, stealth. Eles têm formas anguladas ou serrilhadas. Quando a onda do radar chega neles, ela volta para outro lugar. Imagina jogar uma bolinha de tênis contra uma parede inclinada. Ela não volta para você, mas para outra direção. Os mísseis estão escondidos dentro da barriga desse avião, que acabam virando pontos menores do que uma abelha no radar inimigo. Além disso, esses caças são capazes de se infiltrar nos computadores iranianos, não para desligá-los, mas para fazê-los pensar que está tudo bem, enquanto as bombas já estão caindo. David Deptula é tenente-general veterano da Força Aérea Americana. Já foi chefe de vigilância e inteligência e um dos estrategistas da Operação Tempestade no Deserto, na Guerra do Golfo, em 1991. It used to take many different kinds of aircraft and satellite systems. Ele disse ao Fantástico que antigamente eram necessárias várias aeronaves para encontrar, detectar a localização exata e destruir o alvo. Mas hoje, todas essas habilidades estão nesses caças de quinta geração. In the kind of fifth generation. Depois invadiram os céus os F-15I Ram, que podem carregar até 10 toneladas de dinamite. Eles foram mandados para destruir sistemas de defesa subterrâneos. Havia também aviões postos de gasolina que podem reabastecer um caça em pleno voo.
Além disso, os grandes maestros eram aviões capazes de detectar se algum míssil iraniano estava em rota para que os caças israelenses pudessem desviar. Dessa forma, em poucos minutos, americanos e israelenses abriram um corredor até Teherã e atingiram o alvo principal, o distrito de Pasteur, no centro da capital. Ali fica o complexo de Beit Habari, a casa do líder. Muitos pensavam que o Ayatollah estivesse num bunker subterrâneo nas montanhas, mas Ali Khamenei estava escondido dentro de uma das casas desse complexo altamente fortificada com bunkers subterrâneos. Os caças israelenses usaram munições de penetração do solo, preparadas para atravessar metros de concreto e pedra antes de explodir. A operação foi tão rápida que não daria tempo de fugir dali de helicóptero ou num comboio protegido. A casa de Ali Khamenei ficou assim. O Ayatollah foi morto nas primeiras horas. Deixou os iranianos sem comando forte. Os caças iranianos nem levantaram voo para tentar seguir os superaviões israelenses. Se limitaram a contra-atacar bases militares americanas no Catar, Bahrein, Kuwait, entre outros. A operação de ontem marca uma nova fase de guerras no mundo, em que sistemas de defesa são sobrecarregados por uma multidão de objetos voadores. E os americanos atingem cada vez mais seu objetivo de não colocar o que chamam aqui de boots on the ground, ou botas em solo, ou seja, soldados em terra dentro do território inimigo. David Deptula diz que vemos a evolução rápida da inteligência artificial fazendo o papel de reconhecer alvos e trabalhar com sensores. Americanos e israelenses conseguem fazer hoje uma guerra digital à distância em poucos minutos. É o prefácio de uma era tecnológica de combate. A guerra centrada em redes, onde aviões e mísseis até importam menos do que o balé que são capazes de fazer conectados, confundindo o inimigo. Destruir a percepção. O futuro da guerra chegou, mas ele é invisível e extremamente poderoso. O eco das É isso aí, bombas minha galera. traz de volta um fantasma conhecido. É, Porque meu essa amigo. não é a primeira vez que os Estados Unidos Até usam força quando militar vai para ficar isso tentar aí, ninguém remodelar o Oriente Médio. Até quando ninguém A sabe. conta mais alta foi a da intervenção no Afeganistão. Cerca de $1 trilhão. Mais de 3.600 soldados ocidentais mortos, além de pelo menos 50 mil civis. Depois de 20 anos de ocupação americana, a realidade não mudou muito. Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão em 2001, em resposta aos ataques de 11 de setembro. Queriam caçar o mentor dos atentados, Osama Bin Laden. O regime talibã, que abrigava terroristas da Al-Qaeda, caiu rápido. Nos primeiros anos, investimentos em saúde e infraestrutura levaram esperança. Uma classe média cresceu, mulheres voltaram a estudar. Mas em 2021, o mundo assistiu à desastrosa retirada americana, que deixou o caminho livre para o Talibã retornar ao poder. Pobre e isolado, o Afeganistão atualmente enfrenta uma das piores crises humanitárias do mundo. No Iraque, a justificativa da invasão em 2003 foi acabar com as armas de destruição em massa, que jamais foram encontradas. Saddam Hussein foi executado, mas a democracia prometida também não veio. O vácuo de poder abriu espaço para uma sangrenta guerra sectária e o surgimento do grupo terrorista Estado Islâmico. Até hoje, o Iraque sofre com a instabilidade política. É governado por uma coalizão xiita próxima ao Irã, embora não tenha diálogo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos também estiveram presentes na Líbia. Precisamos voltar à Primavera Árabe, onda de protestos que se espalhou pelo norte da África e pelo Oriente Médio contra regimes autoritários. Em 2011, a OTAN, liderada pelos Estados Unidos, fez uma intervenção, alegando a necessidade de proteger os civis. Rebeldes mataram o ditador Muammar Gaddafi. O que veio depois daquela ditadura de quase 40 anos? Conflitos e fragmentação política. Sem um Estado funcional,
A Líbia se tornou o principal entreposto de tráfico de pessoas na região. Vale lembrar também da Primavera Árabe na Síria, ainda que o resultado tenha sido bem diferente. Por mais de uma década, os Estados Unidos financiaram milícias de oposição. Só que o ditador Bashar al-Assad permaneceu no poder, com o apoio da Rússia e do Irã. A longa guerra matou cerca de 500 mil de pessoas. Fez quase 7 milhões de refugiados. Ao contrário dos outros países, a queda do ditador não foi fruto de uma intervenção estrangeira. Assad foi derrubado pelo HTS há pouco mais de um ano. O líder do grupo, que tem origem na rede terrorista Al-Qaeda, está à frente do novo governo. Analistas relembram esses exemplos do passado para tentar projetar o futuro, avaliar os possíveis desdobramentos de uma ação militar americana num país importante na geopolítica global. A bomba. E considerando o histórico, veem qualquer tentativa de mudança de regime com ceticismo. O Irã é grande demais em território e população, assim como o desafio. O poder está distribuído em vários mini ayatollahs, né, sustentados pela guarda republicana, que tem muita força no Irã, né, que é a base de sustentação do regime. Não é apenas Khamenei o poder, né? Você tem um poder que está distribuído por várias lideranças para 90 milhões de pessoas. Quem não entendeu essa cultura, não entendeu essa religiosidade e isso tudo pode acreditar que tomar o palácio está resolvendo o problema. Não é bem assim. Durante a campanha à reeleição, Donald Trump disse que não embarcaria em nenhuma guerra meu amigo. e vem fazendo o oposto do que prometeu. O comentarista Como é que vai ficar o Irã? Chakra explica pra gente qual pode Como ser é que vai ficar o Irã preço depois dessa mudança bomba de toda aí? postura? Boa noite, Guga. Como é que vocês acham que vai ficar o Irã depois disso tudo? Boa noite, Maju. Boa noite, Poliana. E exatamente como a Poliana disse, o Trump se dizia contrário a guerras, que resolveria os conflitos internacionais quando assumisse o poder e colocaria a América em primeiro lugar. Não é o que vem acontecendo ao longo desse primeiro ano de mandato. Basta ver primeiro a intervenção na Venezuela, mas ali ele obteve um resultado positivo, foi muito pontual, capturou Maduro e fez um acordo com o regime chavista. No Irã é diferente. No Irã, o Trump lançou uma mega operação militar com Israel, agora primeiro em junho, mas ali também ficam questões nucleares, dessa vez é uma guerra aberta contra o regime de Teherã. E isso tem levado a muitas críticas, não só do Partido Democrata, questiona muito, inclusive, o fato do Trump não ter consultado o Congresso americano, como manda a Constituição dos Estados Unidos, como também a ala direita do MAGA, do movimento Make America Great Again, America First. A avaliação de muitos membros dessa direita do MAGA é que o Trump está colocando Israel em primeiro lugar e não os Estados Unidos em primeiro lugar. O Trump pode até argumentar que tem um troféu nesse momento, que eliminou o líder supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, porém, o Bush derrubou o Saddam Hussein. E a gente sabe como terminou a história do Bush, uma catástrofe da guerra do Iraque, como a Bianca Rotier mostrou na reportagem. A mesma coisa em relação ao Talibã. O Trump não tem mais o controle do que vai acontecer nessa guerra contra o Irã. E quanto maior for o custo, mais vai prejudicar o presidente americano no longo prazo. Claro que, se de repente cair o regime, tiver ali um novo governo pró-Estados Unidos, será uma enorme vitória do presidente americano. Porém, cenários diferentes desse, como o colapso do regime ou um endurecimento, o colapso do regime com guerra civil, um endurecimento do regime iraniano, todos são cenários preocupantes para o presidente americano que podem impactar nas eleições no final do ano. Lembrando também que o Trump precisa levar em consideração todo o efeito econômico, com o fechamento do Estreito de Hormuz, o impacto nos países aliados no Golfo Pérsico, tudo isso também pode ser extremamente negativo para o presidente dos Estados Unidos. Maju, Poliana. Estamos acompanhando os desdobramentos, né, Guga? Obrigada. E em todos os continentes, houve manifestações contra e a favor das operações militares americanas, israelenses e iranianas. Líderes mundiais fizeram reuniões de emergência, preocupados com a vai dar muito pano pra manga isso, meu amigo. A gente volta agora a Nova York com o correspondente isso vai dar Flava, muito pano pra manga ainda. Oi, Nilson, muito pano pra manga isso vai dar. Boa
noite, Poliana, Maju, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Fantástico. Olha só, do lado iraniano, a estratégia é tentar sobreviver enquanto eles fazem ali uma transição dentro do regime, diante das mortes das suas principais lideranças. Com a defesa vulnerável, a estratégia é ir para o ataque a Israel e ataque às bases militares americanas ali no Oriente Médio. Os Estados Unidos, você citar os movimentos pelo mundo, os Estados Unidos ganharam um apoio importante do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, que fez uma publicação nas redes sociais dizendo o seguinte, vocês estão vendo nesse momento, eu ouvi o barulho aí de um drone iraniano caindo exatamente sobre uma base americana no Kuwait. Mas eu queria falar desse apoio que Trump recebeu do primeiro-ministro britânico. Keir Starmer disse o seguinte hoje, que os Estados Unidos vão poder usar as bases militares britânicas, mas para um fim específico. Qual é esse fim? Atacar e tentar acabar com os mísseis iranianos que estão nesse momento em armazéns e também acabar com os lançadores de mísseis. Apesar dessa autorização, ele disse que o Reino Unido não participa da ofensiva, está ajudando numa defesa coletiva dentro do direito internacional. Essa foi a fala dele. Além de Keir Starmer, outros líderes pelo mundo também se manifestaram hoje. Vamos ver na reportagem. Por toda parte, nos países europeus, asiáticos, em jornais, TVs ou nas ruas, se fala de uma região que explode. A morte do Ayatollah Ali Khamenei abalou capitais e gabinetes. Na União Europeia, os 27 ministros das Relações Exteriores se reuniram em caráter extraordinário. A presidente da Comissão Europeia declarou que a morte do Ayatollah traz uma esperança renovada para os iranianos, mas alertou para o risco de instabilidade e violência. O primeiro-ministro Friedrich Merz avisou que não vai tolerar ataques antissemitas ou anti-americanos em solo alemão. Na França, o presidente Emmanuel Macron convocou nova reunião do Conselho de Defesa e Segurança Nacional. O ministro das Relações Exteriores da Itália afirmou que a duração e o impacto da transição iraniana ainda são desconhecidos. Fora da Europa, as reações foram mais contundentes. A China sustentou que a morte de um chefe de Estado viola o direito internacional. Em Moscou, flores foram deixadas diante da embaixada iraniana. A TV russa leu uma mensagem de condolências de Vladimir Putin, que falou em assassinato. No Líbano, apoiadores do grupo extremista Hezbollah, financiado pelo Irã, se reuniram em homenagem ao Ayatollah morto. Também no Iêmen, governado pelo grupo Houthi, apoiado por Teherã. Em Karachi, no Paquistão, manifestantes invadiram o consulado americano. 9 pessoas morreram. Na Europa, houve manifestações em apoio à operação militar. O continente abriga centenas de milhares de iranianos que deixaram o país nos últimos anos por causa da repressão e também da crise econômica. Em Roma, Berlim, Paris, Londres, Bruxelas e Istambul, muitos foram às ruas para pedir o fim do regime dos ayatollahs e mostrar esperança de um recomeço para o Irã. No Vaticano, um chamado à diplomacia. Em um momento de máxima tensão internacional e do risco da ampliação do conflito, outra voz entrou em cena. Para milhares de pessoas na Praça São Pedro, o Papa Leão fez um apelo às lideranças envolvidas. Da janela do Palácio Apostólico, Leão XIV falou que a paz não se constrói com ameaças ou armas, mas com um diálogo razoável, genuíno e responsável. E pediu que a violência seja interrompida antes que se torne um abismo irreparável. La spirale della violenza prima che diventi una voragine irreparabile. O Canadá tem a segunda maior comunidade iraniana. Meu amigo, tá vendo? Repercutiram por lá as notícias Vai vendo aí. da morte de Ali Khamenei. Que tá envolvido aí. O Álvaro Pereira Júnior percorreu uma região. Vai vendo que tá envolvido nisso tudo aí. Vai vendo. A multidão comemora. Você pode ver todo o meu povo, como eles gritam, como eles dançam hoje, como eles estão felizes.
Do fundo do meu coração, eu estou tão feliz hoje pelo meu povo. Era o fim da tarde de sábado. As forças americanas e israelenses tinham acabado de atacar o Irã. Quando veio o anúncio do assassinato do Ayatollah Khamenei, o povo foi pra rua. Dezenas de milhares de pessoas. Ficamos meio em choque e depois percebemos que isso realmente está acontecendo. Sabe, foram 47 anos de tortura e sofrimento para o nosso povo e para os iranianos fora do Irã. Os manifestantes deixam claro de que lado estão. Estou feliz e triste ao mesmo tempo. Muitas pessoas morreram por causa deste regime. Ao mesmo tempo, estamos felizes por nos libertarmos dele. Só que essas imagens não foram feitas em Teherã ou em nenhuma outra cidade iraniana. Até porque não se sabe direito o que está acontecendo no Irã. As imagens são daqui, de Toronto, no Canadá, que tem a segunda maior comunidade iraniana fora do Irã. Só perde para Los Angeles. Aqui são cerca de 90 mil iranianos e seus descendentes. A nossa equipe estava em Toronto para fazer reportagens de música, de ciência e de tecnologia. Mas aí aconteceram os ataques e a gente sabia que aqui havia uma grande comunidade iraniana. Eles estão preocupados, mas eles estão principalmente felizes e celebrando a possível queda do regime dos ayatolás. Eu prendi a bandeira no carro porque eu tive a experiência de viver no Irã antes da República Islâmica. Não esqueço da qualidade de vida que eu tinha. Quando veio a Revolução, eu tinha 17 anos. Hoje tenho 65. Eles quase destruíram a minha vida. No bairro conhecido como Pequeno Irã, ou Teheronto, a bandeira que tremula é sempre a do Irã de antes da República Islâmica, sem a palavra Allah, Deus, que existe na versão atual. Quero que os brasileiros saibam que essa é a nossa verdadeira bandeira. O Shah morreu, mas quero que o filho dele, que mora nos Estados Unidos, assuma o poder no Irã. Sejam os mais antigos, que têm saudade do Shah Reza Pahlavi, um ditador deposto em 1979, ou os mais jovens, que nem viveram a monarquia, a comunidade iraniana de Toronto tem um perfil definido. É contra a República Islâmica. Tanto que no início de fevereiro aconteceu aqui uma manifestação ainda maior que a de ontem. Era de apoio aos opositores mortos pelo regime, nos protestos que abalaram o Irã no começo do ano. Hoje, também com o objetivo de apoio, esse pessoal saiu para correr, sob o frio abaixo de zero da manhã de domingo. Era uma homenagem a atletas assassinados pela República Islâmica. Por que você veio correr enrolado na bandeira? Jovens, essa é a minha bandeira, é o meu amor. Você está feliz que o regime pode acabar? Todo o povo iraniano quer uma mudança de regime. Mesma visão da Adele, que veio faz só 2 anos para o Canadá. Você é tão jovem, então viveu a vida toda na República Islâmica. Como se sentiu ao mudar para cá? São muitas experiências e coisas novas, mas eu ainda amo meu país. Mas por causa desse governo e do que eles fazem com as mulheres, eu decidi vir para um país livre. Eu tenho 2 filhas e na escola elas eram obrigadas a usar véu e tinham aulas de religião, de islamismo. Eu não gostava disso. Mas então como é que estão reagindo as pessoas da comunidade iraniana de Toronto que são xiitas, que seguem os preceitos do islamismo dos ayatolás? Nós viemos ou telefonamos para 3 mesquitas xiitas. Essa aqui, inclusive, está fechada. E, por ironia, ela fica bem ao lado de uma sinagoga judaica, com a qual divide um estacionamento. Nas outras 2 mesquitas, um senhor disse por telefone que eles preferem não se manifestar porque querem ficar neutros numa situação que é muito complicada. E numa terceira mesquita, um rapaz que pediu para não ser gravado, disse que tem esperança de um Irã em que a República Islâmica seja mantida, mas que tenha uma feição mais moderada. De fato, os novos dirigentes têm um perfil menos extremista que o do Ayatollah Khamenei. Mas quanto tempo eles vão durar? Vão perder espaço para os radicais? Ou vão ser assassinados também? O futuro do Irã é hoje um enredo em aberto.
É isso aí, minha galera. Depois da Revolução É isso aí. dos Ayatollahs, Vamos que o vamos. príncipe da antiga